dois, som. Som. Dois, som. Som. Et son, un et. Som. Virou o som aqui, parece. Conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Linda essa sequência. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. É com este imperativo que Paulo inicia suas últimas palavras ao seu filho na fé, Timóteo. Essa é a sua segunda carta ao jovem pregador e possui um valor histórico sem precedentes. Afinal, além de ser uma convocação solene ao ministério e por isso conter sagradas lições para qualquer cristão vocacionado,
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Quebrantado, o seu amor. Seja o teu nome, Senhor. Se essa salva de palmas é para Jesus, bata porque Ele merece. Deus abençoe, galera. E tenha expectativa, porque Deus tem muito mais para você. Vamos dar início ao nosso culto de louvor ao nosso Deus com uma oração. Eterno Deus e Pai, queremos te agradecer por esta oportunidade que tu nos dás de mais um dia na tua presença de vida e saúde. Abençoa, Senhor, a tua igreja nesse instante aqui reunida, a cada pessoa, Senhor, que está na tua presença. Vem, Senhor, nos ajudar, nos inspirar, e que a cada dia possamos mais estar na tua presença, buscando a tua orientação, pois carecemos de ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Cantemos o hino 140. Com o Wellington que vai tirar para nós. Obrigado, irmão. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor? Fonte da celeste vida, vem, descobre o teu poder, vivifica os sem alento, faz os mortos reviver. Vida eterna, vem a todos conceder, vem a todos conceder. Vem abrir teu santo livro, brilhe em nós a luz dos céus, esclarece todo engano e dos erros livra os teus. Alumia, alumia nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos gozo no Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultemos, exultemos em
vida e luz, alegria e vida e luz. Amém. Podeis assentar. Abramos nossas Bíblias aí em Salmos 119. Aliás, é o maior salmo da Bíblia, mas não lerei ele inteiro. 119, do versículo 9 a 16. Salmo 119, do versículo 9 a 16. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos de que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Fazendo essa leitura, nós notamos aqui que tem duas vezes que fala a palavra. E quando fala a palavra, é a palavra de Deus, a Bíblia, aquilo que nós conhecemos. Ou devemos conhecer, porque tem pessoa que diz que conhece a Bíblia de ler, mas não segue os estatutos, os regulamentos, as leis que os mandamentos mandam. Amém? Agora passaremos para o nosso momento de louvores. Graça e paz, igreja, amém? Convido você a se colocar de pé neste momento. Se você já cumprimentou a pessoa que está aí ao seu lado, dá um oi aí para ela. Já cumprimentou todo mundo lá no fundo? Vamos adorar ao Senhor Jesus nessa tarde, esse início de noite. Nós te adoramos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda irá de fazer. Queremos mesmo render graças a Ti, Pai. Tira tudo aquilo que não vem de Ti, das nossas vidas. Queremos mesmo Te adorar, Pai, e bendizer o Teu nome. Tu
meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. te exaltamos, Deus. Te exaltamos por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Pai. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta. De alegria eu canto. A ti, Senhor, Se
o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. O coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor. Queremos cantar do teu amor para todo sempre, Deus. Queremos cantar do teu amor, Jesus. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, um nome que é maior que todo nome. Você pode declarar bem alto esse refrão? Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Em
seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Exaltamos seu nome, Jesus. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. exaltado, Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Te exaltamos, Deus. Te exaltamos, Pai, por tudo que o Senhor é. Que neste momento, querido, você possa trazer ao altar do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas, como forma de adoração ao Senhor Jesus. Você possa entregar mesmo aquilo que o Senhor tem mesmo falado ao seu coração. Continue adorando a Ele com a sua vida, em nome de Jesus. teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim.
e sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, Te exaltamos, Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos em Te adorar e bendizer o Teu nome. Por tudo que o Senhor mesmo tem feito na nossa casa, na nossa vida. Queremos mesmo Te exaltar por todo o cuidado, por tudo mesmo, Deus. Por toda a proteção, por tudo aquilo que ainda há de vir. Leva cativo os nossos pensamentos neste momento. Queremos mesmo ouvir da Tua palavra, receber mais de Ti. Queremos mesmo, Pai, por isso que estamos aqui, falar aos nossos corações. E muito obrigada, Deus, pela oportunidade que temos em Te adorar e bendizer o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero te convidar também nesse momento a orar pelos nossos irmãos e irmãs que têm passado por dificuldade durante essas semanas, durante esses tempos. Nós temos a Bia com o processo lá de curando da dengue, toda a dificuldade que ela tem sofrido. Nós temos a Cleo que hoje está doente com labirintite. Nós temos vários outros irmãos, a nossa irmã Márcia que tem enfrentado diversas dificuldades também. Eu quero te convidar mesmo a clamarmos ao Senhor nesse tempo, pela vida da nossa irmã Conceição também, pela vida da Conceição, esposa do seu Isaías. Eu quero te convidar nesse momento a você levantar a sua voz e nós levantarmos um clamor mesmo. Lembra do nome da Maria Alice, lembra do nome dos nossos irmãos que têm passado por dificuldades. Eu quero te convidar a clamar nesse tempo ao Senhor, a levantar mesmo a sua voz a Deus, a apresentar os nossos irmãos e irmãs e profetizar vida do Senhor, profetizar renovo do Senhor sobre eles. Pai, nós queremos, como sua igreja, Deus, profetizar mesmo da vida do Senhor sobre os nossos irmãos e irmãs, Pai. O Senhor sabe daqueles irmãos que muitas vezes nós não lembramos aqui, que fugiu da mente agora, mas nós sabemos que o Teu Espírito Santo nesse momento, Deus, está tocando a vida de cada um que está assistindo, que está passando por alguma dificuldade na sua família, na sua própria casa, com alguma crise, tem sofrido algum tipo de crise. Eu quero clamar e profetizar da vida do Senhor, Pai, profetizar do poder do Senhor pelos nossos irmãos que estão enfermos, pelos nossos irmãos que estão enfrentando problemas financeiros, pelos nossos irmãos que estão enfrentando problemas na área emocional, pelos nossos irmãos que estão desanimados, desesperados, desamparados, têm sentido agoniado. Nós queremos mesmo, Deus, nessa noite clamar ao Senhor e proclamar da vida do Senhor, seja na área financeira, na área física, na área emocional, na área familiar. Nós proclamamos mesmo da vida do Senhor, do poder do Senhor sobre os nossos irmãos e irmãs. E nós queremos, como sua igreja, Deus, proclamar a restauração, proclamar o poder do Senhor e em todo tempo exaltar o Teu nome, que é um Deus de vida, o Teu nome que é um Deus de poder, um Deus de graça e um Deus que restaura as nossas vidas. Por isso nós clamamos, Deus, se é o que nós precisamos de uma direção do Senhor, vem mesmo abrir as portas, vem mesmo nos dar sabedoria e clareza, porque nós desejamos isso, Deus. Nós
Desejamos, como sua igreja, vivermos mediante a vida do Senhor. Nós não vivemos mediante a um Deus morto, mas nós vivemos e proclamamos um Deus que é vivo e que é aquele que derrama e emana, da onde emana toda a vida, Pai. Por isso mesmo, Deus, nós queremos neste tempo declarar da vida do Senhor, do poder do Senhor sobre os nossos irmãos e irmãs, do poder do Senhor e do cuidado do Senhor sobre aqueles que têm passado por crises, dificuldades. Nós queremos clamar, Espírito Santo de Deus, venha mesmo de forma sobrenatural sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs. Transforma corações, transforma vidas, e em nome de Jesus, que a vida do Senhor possa fluir como um rio sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus que clamamos ao Senhor, crendo e profetizando, Pai. Amém, Jesus. E amém. Aleluia. Amém, meu irmão. Você pode se assentar. Quero convidar aqui as nossas crianças. Convidar também a Beth, que estará ministrando a eles nessa noite. Amém, gente, estenda as suas mãos, vamos orar pelas nossas crianças. Pai, obrigado, Deus, obrigado pela vida das nossas crianças, obrigado pelo amor do Senhor sobre elas, obrigado porque o Senhor em todo tempo tem as abençoado em Ti, e elas pertencem à nossa comunidade, pertencem ao Teu povo, e nós te damos graças por isso, Pai. Damos graças porque nós enxergamos no Evangelho do Senhor o cuidado que o Senhor tinha em relação às crianças, o amor que o Senhor demonstrava a elas, e nós, como sua igreja, também queremos ser esses mesmos referenciais, Pai. Por isso, as abençoe nesse tempo. Que esse tempo de ensino, de aprendizado, possa ser um tempo de muita bênção sobre elas também. E que em nome de Jesus, Teu Espírito Santo possa abençoar a vida da Beth, que estará ministrando sobre elas a Tua palavra. E que elas possam, nesse tempo, crescer no Senhor. E continuamente crescer nos Teus caminhos também. Deus, é isso que nós cremos e profetizamos sobre elas. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Nós que ficamos aqui, eu gostaria de olhar um pouquinho sobre aquilo que nós temos conversado. Nós temos já há algum tempo falado sobre a vida de Eliseu, sobre esse princípio de nós reconhecermos que Deus deseja que nós vivamos coisas maiores. E aí nós, nesse ambiente, pensamos exatamente sobre aquele texto de Jesus, lá em João 14:12, onde ele diz: olha, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará obras ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Quando nós olhamos para isso, nós reconhecemos, e foi aquilo que nós conversamos na primeira pregação, de que se desejamos viver mediante esse princípio, essa perspectiva de vivermos coisas maiores no Senhor, nós temos que nos perguntar primeiramente se nós nascemos de novo, que a promessa de Deus é para aqueles que são nascidos de Deus. A partir dessa perspectiva, nós entendemos que todo cristão que nasce de novo mediante a graça de Deus, recebe a promessa de que viveria coisas maiores com o Senhor. E aí foi a pergunta que nós perguntamos lá na primeira pregação, que se nós, como cristãos, filhos e filhas de Deus, recebemos do Senhor essa perspectiva, nós também agora temos esse encargo sobre nós, de que nós precisamos corresponder ou viver para manifestar aquilo que Deus tem para nós, ou aquilo que é promessa de Deus para nós. Porque nós abrimos e olharmos no nosso dia a dia, nós vemos hoje em dia muitos cristãos
mesmo tendo a palavra de Deus como referencial, ele ainda assim não vive a perspectiva de Deus para ele. Ainda assim, não vive mediante a graça de Deus para ele. Pode passar, mano. E ao olharmos para essa perspectiva, mediante esse texto, nós entendemos na primeira pregação. Se você não estava aqui, não estava presente, eu te convido depois de você ir lá no Facebook, no primeiro domingo desse mês, que você vai conseguir reassistir essa pregação. Mas na primeira pregação, nós falamos sobre a perspectiva de que, se queremos viver coisas maiores, nós precisamos queimar os nossos arados. E queimar os nossos arados, na perspectiva do que o texto nos diz, é uma perspectiva de que nós precisamos romper com aquilo que nos prende à vida antiga. E aí nós olhamos para o chamado de Eliseu. Eliseu era filho de alguém que não era citado na Bíblia desde então, não era ninguém famoso. E no contexto da época, Elias, ele precisa preparar um sucessor, e ele chama Eliseu para ser o seu sucessor. E aí nós conhecemos a história, nós lemos, ele passa a capa sobre Eliseu, e ao passar a capa sobre Eliseu, nós conseguimos enxergar claramente que Eliseu, ele abre mão daquela velha vida que até então ele vivia, dos 15 juntas de boi, que eram usadas para arar a terra, daquele ambiente que poderia gerar muita tranquilidade, conforto, sossego para ele. Mas ele entende que para viver coisas maiores para o Senhor, nós precisamos, assim como Eliseu, abrir mãos de algumas coisas que nos deixam presos a coisas pequenas. E aí nós pensamos naquela perspectiva sobre 3 coisas. Primeiro, que muitas vezes nós estamos acostumados a viver o bom. Muitas vezes no nosso cotidiano nós nos acostumamos a viver mediante a perspectiva daquilo que é simplesmente algo bom. Algo que nós ouvimos, está no outro slide ainda. Algo que é bom e que nós nos acostumamos a esse algo bom que nos deixa paralisado nisso. E aí nós pensamos naquela primeira perspectiva de que nós precisamos fugir do bom. Porque como nós olhamos, o bom muitas vezes é inimigo do ótimo, e nós temos nos acostumado a viver uma boa vida, ou sermos uma boa pessoa, enquanto Deus deseja para nós que nós vivamos numa perspectiva de algo sobrenatural para as nossas vidas. Além disso, nós também pensamos que nós precisamos fugir da falsa grandeza, que pode muitas vezes tentar o meu e o seu coração. Existem muitas pessoas no nosso dia a dia que estão tentando ser o falso grande, que é alguém que acha que por meio da sua perspectiva, por meio da sua vida, poderá de alguma forma ser grande por si só. E nós precisamos aprender a viver sobre as coisas maiores que Deus tem para nós, que foi o tema daquela nossa primeira pregação. Na segunda pregação, nós pensamos sobre a necessidade, um slide para trás, sobre a necessidade que nós precisamos ter, perdão pelo slide não ter saído bonitinho, eu tentei aumentar o máximo da letra possível e não calculei com o tamanho do projetor da igreja, né, com as espessuras. Mas quando nós olhamos para essa outra perspectiva, nós enxergamos claramente que nós precisamos, e é o segundo passo, aprender a cavar os poços que o Senhor coloca para nós. Porque nós olhamos para aquela segunda história, onde o Eliseu é consultado, os reis vão para a guerra, não consultam o Senhor, como muitas vezes nós fazemos, entramos em alguns buracos, entramos em algumas crises, em alguns desertos, sem consultar a Deus, e aí o texto vai dizer que o povo fica sem água, à beira da morte. Não dava para voltar, não dava para ir para frente, não dava para guerrear, não dava para desistir da guerra. E aí eles consultam a Deus. Eliseu olha para eles e fala: agora vocês estão querendo consultar a Deus? Nada diferente do que muitas vezes eu e você fazemos quando tudo dá errado, quando nós estamos na crise, precisamos de um milagre. A gente vem para a igreja, a gente faz jejum, a gente faz oração, a gente começa a buscar a Deus da forma como nunca nós tínhamos buscado, e falamos: Deus,
sou eu, seu filho, o Senhor se esqueceu de mim, quando na verdade nós que nos esquecemos de consultar ao Senhor. E aí nós vemos que naquele texto, Deus olha para o povo, Deus se volta para o povo e fala, olha, comece a cavar poços. E nessa perspectiva que nós olhamos naquele segundo tema, ao olharmos sobre a necessidade de obedecermos os direcionamentos de Deus, nós entendemos que muitas vezes o direcionamento de Deus vai nos fazer lutar ou nos fazer caminhar para algo que é ilógico, muitas vezes, porque cavar poço no deserto, um monte de gente cansada, um monte de gente desanimada, com um monte de crítico ao seu redor que poderia dizer, olha, você está louco, na hora que começou a cavar o segundo poço, não saiu água, o povo poderia olhar e falar, olha, você não ouviu Deus não, esse Eliseu aí é qualquer coisa menos um servo do Senhor, ele está louco. E aí nós poderíamos entrar nessas perspectivas e não viveríamos mediante a graça daquilo que o Senhor deseja para nós. Nós, por vivermos talvez nessa perspectiva, talvez nós entraríamos em crise, talvez entraríamos numa grande dificuldade, porque olharíamos para a nossa própria vida e não conseguiríamos enxergar a perspectiva do Senhor para nós. E aí foi esse o segundo ponto, onde nós aprendemos que nós precisamos obedecer à voz de Deus. Deus não está nos chamando para um ambiente onde nós cumpramos regras tolas, nem consigamos a nossa própria mentalidade, nem sigamos as outras pessoas, nem mesmo sigamos a igreja, mas a palavra de Deus para nós é que nós devemos aprender a ouvir a sua voz e a seguir os seus mandatos para nós, a seguir os seus direcionamentos para nós. E às vezes os direcionamentos de Deus vai nos mandar cavar alguns poços no deserto. E aí a pergunta que nós encerramos a segunda pregação é: será que você está disposto a cavar os desertos que Deus tem te colocado? Será que você está disposto a cavar os lugares onde você precisa de empenho, de esforço, de começar de uma forma pequena, mas imaginando que Deus fará um milagre e responderá de uma forma grandiosa sobre nós? Será que estamos dispostos a corresponder ao Senhor mediante aquilo que Ele tem para nós, mediante ao desejo do Senhor para nós? E aí eu encerrei aquela pregação com 3 questionamentos, ou com 3 posicionamentos que talvez nós podemos fazer. Nós podemos talvez dizer um sim para Deus. Talvez nós podemos nos colocar sobre essa perspectiva e dizer: Deus, está bom, eu vou, está tudo certo, está tudo tranquilo, Deus, eu estou seguindo a sua direção. E talvez nós nos disporemos a viver mediante essa perspectiva. Talvez nós buscaremos ao Senhor e diremos: Deus, eu quero, é isso mesmo que eu desejo. Ou talvez nós também poderemos dizer, falando: Deus, não é isso que eu desejo, eu não quero queimar os meus arados, eu não quero cavar os poços, eu não quero segui-lo para uma vida de fé. E aí por último é a escolha de segui-lo ou não que definirá a nossa vida para sempre. A escolha de seguir os posicionamentos de Deus que às vezes nos leva para esses ambientes complicados, para esses ambientes às vezes ilógicos aos nossos próprios olhos, que nos fará viver o sobrenatural do Senhor. Mas eu volto naquela perspectiva do começo, muitas vezes nós estamos acostumados com aquilo que é bom. Pode passar. Muitas vezes nós estamos acostumados, pode passar mais um, com aquilo que é Jesus Cristo. Você não consegue arrumar isso, não? Muitas vezes nós estamos acostumados com aquilo que nos prende a uma perspectiva de algo pequeno. Às vezes nós estamos acostumando na nossa vida a viver o que é bom, ou a buscarmos grandeza pela nossa própria força, enquanto nós deveríamos confiar na presença do Senhor sobre nós. E no texto de hoje eu quero te convidar junto comigo, a aprendermos que nesse processo da vida de Deus, nós precisamos aprender a derramar o nosso azeite mediante as motivações que Deus tem para nós. E por isso eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, meu irmão, texto 2 Reis, capítulo de número 4.
Segundo Reis, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 7. Se você puder acompanhar comigo, tem também na projeção. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar 2 de meus filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-lo? Diga-me, o que tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem se enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. E ele foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém. Que bênção de palavra quando nós olhamos dessa perspectiva. Nós, conhecendo o texto, vendo que nós podemos enxergar uma grande tragédia acontecendo aqui. Eliseu era o profeta, que já não era mais uma sombra de Elias, mas aqui ele já era um profeta de grande proeminência nacional, alguém extremamente conhecida pela nação de Israel. E nesse contexto, algo extremamente dramático acontece com um dos seus amigos, colegas de ministério, profeta. Seria mais ou menos na mesma perspectiva de que alguém, esposa de algum pastor amigo, chegasse na minha vida e falasse: olha, você sabe que o seu amigo, pastor, ele serviu o Senhor, ele temia o Senhor e ele acabou falecendo. E agora vem o governo e está querendo tirar os meus 2 filhos como escravo. É exatamente esse o contexto de tragédia que está inserido nesse texto que nós acabamos de ler. A esposa do profeta, que o texto nem cita o nome dela, estava numa situação extremamente desesperadora, extremamente agoniante. Eu não sei se você já esteve em alguma situação assim, mas essa situação, nós podemos só imaginar a situação, talvez nos colocarmos na história e vermos em algumas situações onde nós tivemos grande desespero, ou às vezes por alguma questão de dívida, às vezes por alguma questão familiar, às vezes por alguma questão que nós estávamos vivendo, e aquilo agoniava o coração daquela mulher, porque além dela ter perdido o seu marido, ela estava à beira de perder também os seus 2 filhos, que seriam levados como escravos. Uma mulher que perdeu o seu marido, que já não conseguia sustentar, lidar com as coisas da casa, agora também estava à beira de perder os seus 2 filhos, e ficar totalmente desamparada, sabendo que os seus filhos se tornariam escravos. Que situação horrenda nós vemos nesse texto. Mas ao olhar para isso, muitas vezes nós podemos enxergar para essa mulher que veio buscar ajuda, e talvez nós podemos nos questionar dizendo: que resposta complicada essa de Eliseu, que profeta indelicado, porque a mulher vem para ele, às vezes como vocês, muitas vezes vem para o pastor ou para algum líder e chega: olha, minha vida está numa desgraça, totalmente fora da graça,
minha família está complicada, meu pai, minha vida, está tudo complicado na minha casa, na minha área financeira, na minha área emocional, e aí eu olhasse para você e falava, ei minha irmã, ei meu irmão, o que você tem em casa? Que é exatamente isso que Eliseu pergunta, no momento de drama, de crise, onde a mulher olhou e falou, olha, meu filho está à beira de ser levado como escravo. Eliseu olha para a mulher e fala, olha, o que você tem na sua casa? Às vezes muitos de nós podemos olhar nessa perspectiva e dizer, nossa, que profeta indelicado, que pastor indelicado, olhar para as dores das pessoas, para as dificuldades das pessoas e perguntar ainda o que ela tem em casa, o que ele tem a ver com isso. E aí o texto, ao olhar a primeira resposta da mulher, no verso 2, ela fala, tua serva não tem nada em casa não. Logo depois, quando nós olhamos o texto, ela pensa um pouquinho mais, e ela fala, olha, pensando bem, tua serva tem uma botija de azeite. Uma botija de azeite, gente, é mais ou menos 500 ml de azeite, é uma botijinha pequenininha, que nós hoje, 500 ml de azeite, está caro, talvez aquela mulher ficaria rica nos dias de hoje, mas naquela época não era algo tão valioso assim. E azeite era algo muito valioso para a época, mas a quantidade que ela tinha era algo muito pouco. E o Eliseu, ao olhar para essa perspectiva, ele está olhando para essa mulher, olha e fala, vá pedir vasilhas para os seus vizinhos. E aí talvez você possa se perguntar, mais uma vez, que cara indelicado. Já não basta perguntar o que aquela mulher tem em casa. Aí a mulher responde que ela tem só uma botija, e ainda ele está dizendo, olha, vá pedir para os seus vizinhos vasilhas. E o interessante do texto é que ele diz no final do verso 4, peça muitas, ou em algumas traduções, não poucas. Então comece a pedir para os seus vizinhos. Imagina, a mulher está à beira de uma dívida, está à beira de perder o seu filho, está numa situação complicada, e ainda teria que viver mais uma humilhação, de sair pedindo para os seus vizinhos vasilhas, e vasilhas naquela época não era igual na nossa época. Não era esse negócio que as pessoas davam e vasilha e depois devolve, né? Tem alguns que não devolvem, gente. Tapoer ainda, se for tapoer, manda para alguns irmãos que com certeza não vai devolver. Você tem sempre o parente que leva um pedaço do bolo e depois fica com ele, isso é normal. Não manda de sorvete, gente, porque sorvete só serve para jogar fora, aquele negócio lá é feio demais. Ou manda de sorvete que você sabe que não vai voltar. Mas naquela época, se você desse uma vasilha para alguém, estava significando que a pessoa não ia mais te devolver, porque dependendo do que ela colocasse naquela vasilha, você havia perdido a vasilha. E quando se vendia o azeite numa vasilha, você vendia com a vasilha. Então aquela mulher ainda teria que sofrer a humilhação de sair ali, pedir para os seus vizinhos, dizendo, olha, meu vizinho, arruma uma vasilha aqui. Ô vizinho, me arruma uma vasilha, e ainda tinha que pedir muitas vasilhas. Então imagina a humilhação que essa mulher teve que passar ao sair pedindo esses montes de vasilha. Mas ao olharmos para esse texto, nós vemos que Deus fez algo sobrenatural na vida daquela mulher, por meio dessa disposição que ela teve. E percebe que a resposta do profeta é uma resposta complicada do começo ao final. E eu quero te convidar a analisar essas partes, entender esse princípio. Pode passar, Amanda. O primeiro ponto é que se nós queremos mesmo viver coisas maiores nas nossas vidas, se queremos mesmo viver algo sobrenatural na sua vida, nós precisamos entender que Deus usará, ou que tudo o que Deus precisa é tudo que nós temos. Porque muitas vezes nós temos a tendência de achar que aquilo que nós temos em casa é muito pouco para vivermos o sobrenatural de Deus. Às vezes nós temos a tendência de olhar na nossa vida, na nossa perspectiva, e dizer, não, olha, eu não tenho nada.
Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada para poder ajudar ninguém, eu não tenho nada para que eu possa prosperar, eu não tenho conhecimento, eu não tenho como aprender, eu tenho muita dificuldade. E aquela mulher, a primeiro momento, ela olha essa mesma pergunta, ela fala: profeta, você não entendeu? E às vezes nós fazemos isso com Deus, né? Às vezes Deus nos dá uma direção e a gente fala: Deus, você não entendeu o negócio? Deus, o Senhor é Deus, tá bom, mas vamos abrir um parênteses aqui. Se você não fosse Deus, se você estivesse na minha frente, que nós estivéssemos discutindo, talvez eu te desse um chacoalhão, Deus. Porque às vezes nós olhamos para Deus e as direções de Deus para nós o que você tem aí? O que você está guardando na sua casa? O que você tem em suas mãos, que muitas vezes você pode olhar e talvez isso seja muito pequeno, mas é exatamente isso que Deus deseja usar na sua vida. E quando nós olhamos para essa perspectiva, precisamos pensar, pode passar, Amanda, que muita gente se exclui da visão maior de Deus e de ser grandemente usado por Ele, porque acredita que não tem o suficiente que Deus possa trabalhar. Meu irmão e minha irmã, Deus usou uma mula, Deus usou um gago como Moisés, Deus usou pessoas que estavam em situações muitas vezes piores que a nossa, mas às vezes nós olhamos para a nossa própria vida e nós estamos dizendo nas nossas próprias perspectivas, com uma mentalidade negativa, diminuindo a nós mesmos, dizendo: olha, Deus, infelizmente eu não tenho, olha, se eu tivesse como fazer isso, Deus, então iria, Deus, se eu pudesse fazer isso, então iria, Deus, se eu soubesse, então eu iria. E muita gente, por esse pensamento e por essa perspectiva, tem se privado de viver milagre sobrenatural do Senhor, porque tem olhado somente para a sua própria vida, porque tem olhado somente para a sua pequenez, e não tem olhado para o propósito do Senhor, que usa, e que move, e que transforma, independente da nossa pequenez. Mas como ele diz para Paulo, ele olha para Paulo e diz: Paulo, não se preocupe com o seu espinho na carne, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas muitas vezes nós queremos ser pessoas boas, suficientes. Muitas vezes nós queremos ser pessoas suficientemente boas a ponto de fazermos as coisas na nossa própria força. Enquanto nós já entendemos isso, que para viver coisas maiores, nós precisamos abrir mão da nossa própria perspectiva. Entendendo essa perspectiva, não existe ninguém pequeno o bastante que Deus não possa o transformar em alguém grande na presença do Senhor. Por isso você precisa entender, meu irmão e minha irmã, ao olharmos para essa perspectiva, você não pode se excluir daquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Você não pode se acovardar ou se fechar em si mesmo, enquanto Deus deseja usar a sua vida para que você possa viver o sobrenatural. Então entenda isso, para viver coisas maiores, pode passar, mano, você precisa parar de esperar pelo que você quer e começar a trabalhar com aquilo que você tem. Aquela mulher estava pensando que sua vida era algo pequeno demais, que o que ela tinha era algo pequeno demais para Deus fazer, a ponto dela nem citar aquilo, e ela olhar e falar: não, olha, Deus, eu não tenho nada. Às vezes ela, como muitos de nós, estão dizendo: Deus, não, olha, eu sou, assim como Gideão, Deus, eu sou menor da casa dos meus pais, eu sou o menor do meu povo, eu estou aqui escondido, eu sou o mais fraco.
Deus, eu não tenho nada para poder me segurar. Mas entenda que Deus deseja que você comece a trabalhar com o que você tem. E eu quero te fazer essa pergunta, nesse primeiro ponto: o que é que você tem em suas mãos? Pode passar, mano. O que é que você tem que Deus deseja usar na sua vida? O que você tem guardado? E às vezes, quando você tem consultado a Deus, você tem dito: Deus, olha, eu não tenho nada. E aí Deus está olhando para mim, para você, e tem te perguntado: o que você tem? O que você tem em suas mãos? A Bíblia conta sobre Billy Graham, a Bíblia não, a história conta sobre Billy Graham. Billy Graham teve a oportunidade de pregar para milhares e milhares de pessoas, e ele nunca foi alguém rico, ele nunca foi alguém que teve condições, ele não tinha posses para começar, ele só tinha um coração queimando com desejo de proclamar o Evangelho de Deus, a ponto de Deus o levar para viver grandes coisas. Às vezes você olha e fala: Deus, olha, eu não posso ir para uma viagem missionária, eu não posso ir para Angola, para Moçambique, como Daí foi, eu não posso ir para Ribeirinhos, eu não posso, Deus, tenho dificuldade em casa, no trabalho, mas ainda assim você pode ser um apoiador de alguém. Às vezes você olha e diz: Deus, olha, eu não tenho dinheiro para ajudar, eu não tenho dinheiro para ajudar o meu vizinho, eu não tenho dinheiro para ajudar as pessoas que estão passando necessidade. Deus, eu não tenho nada, eu não tenho uma grande quantia para conseguir ajudar as pessoas e acabar com a fome do mundo. Mas você pode começar ajudando aqueles que estão ao seu redor com algo que você mesmo faz. Muitas vezes nós olhamos para essa perspectiva da nossa limitação, daquilo que nós não podemos fazer, e nós acabamos ficando travados em nós mesmos, travados na nossa própria pequenez. E se você olhar a palavra de Deus, Jesus, ele foi capaz de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, para alimentar mais de 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Imagina o que ele pode fazer com o pouco que nós temos, se estiver disposto na mão dele. Então entenda esse princípio: a questão não é a nossa quantidade, não é a quantidade de recursos que nós temos, não é a quantidade de possibilidades ou de coisas que nós temos, mas é o quanto nós temos à disposição de entregar na mão de Deus. O quanto que nós temos à disposição de confessar e dizer a Deus: Deus, ó, isso daqui eu tenho. Deus, ó, não tem muita coisa não, mas eu tenho isso daqui. E aí eu lembro de semana passada, algo que todo mundo foi comentando aí, semana retrasada. Às vezes Deus está olhando para a sua vida e você não tem se disposto a matar aquela vaquinha pequenininha e falar: Deus, olha, a vaquinha é sua. Já pensou se aquele monge não tivesse empurrado, se aquele aprendiz de monge não tivesse empurrado aquela vaquinha do precipício? A miséria e a angústia que aquela família estaria vivendo, e morreria numa miséria provavelmente. Mas entenda que a questão não é a quantidade, não é o muito que temos, mas é aonde está centralizado aquilo que temos. Porque se estiver nas mãos do Senhor, se estiver nas nossas mãos, meus irmãos, não vai sair do marasmo, não vai sair do pouco, porque gente boa para acabar com o pouco que tem é nós, é o mundo. Nós vemos a nossa sociedade, nós somos especialistas em constantemente, nós recebemos algo de Deus e nós deixamos que o diabo leve de uma forma tão fácil. Nós saímos às vezes impactados com uma palavra, aí o diabo lança uma perguntinha, uma charada, dizendo: olha, será que foi isso mesmo que Deus falou? Ou ele lança uma palavra e ele fala: olha, vai acontecer com o seu vizinho, mas ó, com você já tem tanto problema, para que você vai ficar acreditando nessas coisas? E às vezes, muitas vezes isso influencia a nossa vida, e o diabo nos rouba, e nós deixamos com que a água se esvai da nossa mão, assim como aquele homem que tenta por muitas vezes tirar o mar. Eu não sei quantos já viram essa analogia, daquela pessoa que tenta tirar a água do mar e levar até, daquela criança, é um videozinho, e a criança tenta levar até o castelinho de areia,
muitas vezes nós somos esses especialistas de, olha, deixar as coisas passar por meio de nós, deixar as nossas coisas indo embora. Mas se nós tivermos a nossa vida em Deus e na presença de Deus, nós com toda certeza viveremos grandes coisas, porque o pouco na nossa vida, nas mãos de Deus, pela palavra de Deus e pelas diversas experiências que nós já tivemos, é muita coisa. Então eu volto na pergunta que você tem, e eu talvez faria uma segunda pergunta para mim e para você: o que você tem está nas suas mãos ou está na mão de Deus? O que você tem está fechado na sua mão ou você tem disposto na vida de Deus constantemente? Mas nós queremos viver coisas maiores, nós precisamos também avançar, entender que para vivermos coisas maiores em nossa vida, nós, você e eu, precisamos saber quem Deus é e confiar nele. E perdão pelo Deus em letra minúscula, mas nós precisamos fazer essa pergunta para nós. Pode passar. Quem é Deus na nossa vida? Porque quando nós olhamos em Gênesis 17, nós vemos o que Abraão, naquele ambiente de angústia, de desespero, já idoso, ele olha para Deus em Gênesis 17:1 e ele fala: olha, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Quando nós olhamos nessa perspectiva, nós entendemos que a perspectiva e o chamado de Deus para nós é para que nós paramos de confiar na nossa pequenez e aprendamos a confiar no Deus que nos chamou. Aquela mulher estava presa àquilo que ela tinha, e o profeta olha para ela e fala: não importa o que você tem, vá até os seus vizinhos e comece a pegar vasilhas, e não pegue poucas vasilhas, porque eu não sei, eu não tenho crise nenhuma na pequenez daquilo que você tem, porque eu sei o Deus que tem dado a palavra e o direcionamento. Mas muitas vezes nós temos confiado na nossa pequenez e não temos olhado para o Deus que está do nosso lado. John Wesley, numa das frases famosas que ele tinha, ele diz: olha, o melhor de tudo é que o Senhor está conosco, e por Ele estar conosco, nós não temos o que temer em nenhuma situação. E nós precisamos entender quem é Deus sobre nós, porque a palavra de Deus diz que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, e Ele é em todo momento o Deus da abundância. E quando nós olhamos para essa perspectiva, nós precisamos entender e reconhecer o pouco que temos, mas dispor o pouco que temos na mão do Senhor, para que Ele vivamos algo sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Então eu volto a repetir o que eu falei no começo: não importa o que você tem, não importa o que tem te paralisado, mas você precisa entender que tudo o que aquela mãe precisava para viver não era o pouco, ou o pouco que ela tinha, mas tudo que aquela mãe precisava para ter o muito azeite, era o pouco azeite que ela já possuía nas mãos de Deus. Mas nós precisamos também pensar uma segunda perspectiva nesse processo de reconhecermos quem é Deus e de onde nós temos colocado a nossa confiança. É que a quantidade de vasilhas vazias que ela trouxe diante de Deus determinaria também o seu futuro. Porque aquela mulher poderia fazer o que muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes nós, reconhecendo que temos um pouco de azeite,
Muitas vezes nós até olhamos para a palavra do profeta e falamos, vamos começar a caçar vasilha. Mas muitas vezes nós chegamos na segunda, terceira vasilha e olhamos para aquela botijinha pequena. E olhamos para a nossa vida e falamos, olha, o que eu preciso para pagar a minha dívida? Aí eu preciso de 2 vasilhazinhas, já pagarei minha dívida. Então, vou lá buscar 2 vasilhas. Vou lá buscar somente o que eu preciso para pagar a minha dívida. Daqui a alguns meses eu volto de novo, profeta, para você perguntar de novo o que eu tenho, para você dar de novo a palavra. E aí eu venho com mais 2 vasilhas para pagar as dívidas que eu fiz nos próximos 6 meses. Mas muitas vezes nós fechamos a nossa mente naquilo que é pequeno. Nós olhamos e falamos, não, olha, eu tenho uma dívida. O que paga a dívida? 2 vasilhas? Então tá bom, vou pegar 2 vasilhas, vou pagar minha dívida e vou viver em paz até que eu morra daqui um tempinho. E nós precisamos entender que o profeta ele é enfático ao dizer, olha, pegue muitas vasilhas. E ao entendermos esse texto e ao olharmos para essa perspectiva, nós enxergamos que aquela mulher vive um milagre sobrenatural na vida dela, porque ela se dispõe a buscar muitas vasilhas, a ponto do profeta olhar para ela e dizer, olha, você pegou as vasilhas, então agora vá, vende o que aquilo ali, paga as suas dívidas e viva o restante da sua vida com o resto que você ainda tem. Percebe que a vida daquela mulher poderia ser uma nova tragédia, se ela pegasse 2 vasilhas, pagasse as dívidas, depois gerar novas dívidas. Ou talvez aquela vida daquela mulher poderia ser uma vida na média, onde ela pegaria ali, aguentaria 1, 2 anos, os filhos talvez teriam que começar a trabalhar mais cedo, talvez os filhos teriam que começar a fazer alguma coisa para se desprender, mas o texto vai dizer que aquela mulher vive algo sobrenatural, porque ela se dispôs a pegar muitas vasilhas mediante a ordenança de Deus sobre ela. Isso me faz pensar na perspectiva do quanto nós temos a capacidade de sermos cheios de Deus, e o quanto nós, ao pensarmos nessa perspectiva do quanto precisamos ser cheios de nós, eu entendo mediante a palavra de Deus que o volume do nosso vazio também determina o quanto nós seremos cheios do Senhor. Muitas vezes nós estamos cheios de tantas coisas, mas nós não nos esvaziamos para que Deus possa nos encher do seu Espírito. Muitas vezes nós sabemos demais, muitas vezes nós somos muito sabichão perante Deus, muitas vezes nós sabemos perante Deus e chegamos muitas vezes perante o nosso Senhor e dizemos, Deus, olha, eu sei o que eu preciso fazer. Então, Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer um jejum aqui, eu preciso fazer uma coisinha aqui. Eu só preciso, Senhor, dar o poder para resolver todas essas coisinhas que vai dar tudo certo. Eu não preciso consultar o Senhor, eu não preciso ser cheio do Senhor, eu não preciso do Teu Espírito Santo me direcionando dia a dia. Não, Deus, eu não preciso do Teu Espírito Santo para me direcionar o que eu vou fazer no meu trabalho. Deus, olha, não preciso do Teu Espírito Santo para direcionar as pessoas que eu vou conversar. Deus, eu não preciso do Teu Espírito Santo para direcionar como eu vou lidar com as minhas finanças. Deus, eu não preciso do Teu Espírito Santo para direcionar o quanto eu vou me relacionar com o meu cônjuge. Deus, eu não preciso do Teu Espírito Santo para dizer o quanto tempo que eu tenho que orar, o quanto que eu tenho que ler a Bíblia, o quanto que eu tenho que jejuar. Deus, eu não preciso. E nós vamos dizendo muitas vezes de forma, mesmo que não verbalizada, mas com as nossas ações, é isso que nós fazemos. Quantos de nós saímos de casa e perguntamos, Espírito Santo, que roupa que o Senhor gostaria que eu vestisse hoje? Quantos de nós saímos da nossa casa e perguntamos, Espírito Santo, o que você queria que eu ofertasse na sua casa hoje? O quanto de nós saímos da casa falando, Espírito Santo, quem que deveria estar aqui? Talvez eu não mandei uma mensagem essa semana e que eu preciso ligar nesse momento. Espírito Santo, para quem que eu preciso orar amanhã cedo? Espírito Santo, olha, que horário que eu preciso acordar amanhã cedo? Porque minha rotina, Deus, o Senhor já sabe. O Senhor sabe que vai ser corrida, vai ser complicado. Espírito Santo, que horário eu preciso acordar amanhã para eu colocar no meu despertador? E aí às vezes nós vamos vivendo a nossa vida do nosso piloto automático, sabendo de muita coisa, sendo cheio de tantas coisas que nós sabemos, e nós paramos de consultar o Espírito Santo,
porque nós achamos, não, o Espírito Santo tem outras coisas mais importantes, mas a Bíblia diz que era Ele que deveria nos direcionar sobre todas as coisas. E aí às vezes nós vamos deixando as coisas para amanhã, nós vamos viver do nosso piloto automático, cheio de nós mesmos, e aí nós deixamos de viver sobre o sobrenatural do Senhor, e aí nós vivemos uma vida. A Amanda tem lido um livro que chama Cheios de Si Mesmos, é isso, Amanda? O livro do Larry Crabb, e uma das frases dessa semana chamou a atenção dela. Ela compartilhou comigo que muitas vezes nós vivemos a nossa vida nesse piloto automático, e isso gera ansiedade, gera depressão, gera crise. Por quê? Porque nós estamos tentando carregar a nossa própria vida na força do nosso próprio braço, enquanto Deus deveria ser aquele que continuamente direcionaria nossas vidas. E aí nós vemos angustiados, em crise, com dificuldades, precisando de um milagre, à beira do precipício, ao invés de buscarmos direcionamento do Senhor sobre nós. Mas ao olharmos dessa perspectiva, nós entendemos de forma muito clara de que o terceiro ponto é que, se nós queremos viver coisas maiores, eu e você precisamos de uma fé maior. As necessidades não são a oportunidade para exercitar, as necessidades são a oportunidade para exercitarmos a fé. Pode passar, Amanda. 2, por favor. Muita gente se exclui da visão maior de Deus e de ser grandemente usado por Ele, porque acredita que não tem o suficiente para Deus trabalhar. Nós precisamos jogar isso em terra, em nome de Jesus. Deus pode usar a pequenez de quem somos e nos fazer viver coisas extraordinárias. É só nós nos dispormos para isso. Além disso, o que você precisa para viver coisas maiores é tudo que você tem. Basta você derramar isso diante de Deus. Pode passar, Amanda. Basta que nós entreguemos isso mediante a grandeza do nosso Deus. Ele é Jeová Jireh. Ele é o grande El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso, Adonai, aquele que nós servimos. E quando nós olhamos para essa perspectiva, nós precisamos entender que a mentalidade de que algo está sempre faltando nos impede de perceber que o que temos é mais que o suficiente para Deus agir. Pode passar, Amanda, eu vou ler novamente. A mentalidade de que algo está sempre faltando nos impede de perceber que o que temos é mais do que o suficiente para Deus. O Deus que usou 5 pães e 2 peixinhos, o Deus que usou uma botija de azeite, um Deus que usou coisas irrisórias para fazer algo extraordinário, Ele pode usar todas as coisas e tudo o que temos. E por último, o volume do nosso vazio determina também o quanto nós podemos ser cheios por Deus. Deus está procurando pessoas que estejam realmente famintas por mais dele mesmo, que sonham viver uma vida extraordinária. Aquela mulher foi impactada por um Eliseu que resolveu tirar os olhos, queimar os seus arados, resolveu caminhar nessa nova perspectiva e resolveu começar a ser direcionado para viver coisas maiores. E agora ele começa a impactar a vida daquela mulher como nós cristãos deveríamos ser. Deveríamos ser aqueles que, ao buscarmos Deus, ao estarmos famintos pelo Senhor, nós iríamos também agora fazendo com que a obra de Deus fosse manifestada e alcançasse a vida das pessoas ao nosso redor. Mas muitas vezes nós não vivemos isso, porque ainda nós estamos presos na nossa pequenez. Nós precisamos tomar a decisão nessa noite de abrir mão da pequenez que nos trava numa vida de miséria, da crise que nos trava numa vida de escassez. E nós precisamos dispor o pouco que temos nas mãos do Senhor. E eu quero orar com você, meu irmão, nesse tempo.
Às vezes você olha para a sua vida e talvez a sua vida tenha sido uma vida complicada. Talvez você tenha olhado e você não tenha enxergado saída para os ambientes onde você tem se colocado. Às vezes por decisões que você tomou, por escolhas que você mesmo fez, que te distanciaram do propósito de Deus, te distanciaram de ouvir diariamente a voz do Senhor, te distanciaram de você vivenciar o sobrenatural do Senhor. Às vezes você tem tomado essas decisões e escolhas. Mas hoje é tempo de nós abrirmos mão da nossa pequenez, e até mesmo das nossas escolhas ruins, e aprendermos a voltarmos de novo, a dependermos do Senhor. Aprendermos a voltarmos de novo, a dizer: Deus, olha, eu tenho pouco. Deus, o pouco que eu tenho, está tudo complicado, Deus, é dívida, é crise na família, é pessoas querendo roubar a minha paz, meu sossego, estou ansioso, estou depressivo, estou em crise, Deus, está complicado a minha vida. Mas nesse momento, o pouco que eu tenho, eu coloco perante o Senhor. Mas nesse momento, a botija de azeite que eu ainda tenho, eu disponho perante o Senhor, porque eu sei que o Senhor fará um milagre. Porque eu sei que o Senhor é poderoso para multiplicar e para me fazer viver uma vida no sobrenatural do Senhor. Por isso eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, meus irmãos. Quero te convidar mesmo a colocar a sua vida perante o Senhor e a orar a Deus nesse momento. Eu quero te convidar a apresentar para o Senhor a sua vida. Talvez você chegou aqui nesse lugar e a sua vida não se difere da vida dessa viúva. Desamparada, em crise, com milhões de dificuldades, com o coração angustiado, e talvez isso tenha gerado muita dor. Mas hoje é tempo de nós irmos buscar a voz de Deus e ouvirmos a voz de Deus como igreja. É tempo mesmo de nós buscarmos ser direcionados pelo Senhor, e eu quero te convidar a apresentar a sua vida exatamente por isso, reconhecendo que Deus é tudo que nós precisamos, reconhecendo que Deus é exatamente tudo o que precisamos para viver o sobrenatural. Deus não é o que sobra, ou não é algo que nós buscamos quando necessitamos de um milagre, mas Ele é tudo que nós temos para viver o dia a dia. Porque se nós começarmos o amanhã com a nossa vida perante o Senhor, nós viveremos algo extraordinário. Se deixarmos para buscar o próximo domingo, as próximas coisas, esperarmos os próximos acontecimentos para buscarmos a Deus, nós ainda viveremos permeados e por meio de crises e desesperanças. Por isso eu quero te convidar a buscar mesmo o Senhor e apresentar a sua vida perante o Senhor. Esvaziar de mim, quero me esvaziar da religiosidade, quero me esvaziar de mim, quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim, eu quero me esvaziar das dores e desilusões, eu quero me esvaziar de mim, eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo
tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Aonde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Pai, nós não queremos viver a nossa vida fechada na nossa própria perspectiva, porque reconhecemos nessa noite que muitas vezes nós chegamos na nossa própria perspectiva na situação dessa mulher, sobre crises, desconfianças, doença, dores, angústia, desespero, e nós queremos mesmo, Deus, esvaziar a nossa vida, a nossa pequenez, da nossa mentalidade caída, diabólica, das palavras do diabo que tem nos prendido a viver sobre coisas que não é o desejo do Senhor para nós, Pai. Nós não queremos, como igreja, Deus, viver uma vida marcada pela pequenez. Nós não queremos mesmo, como igreja, viver uma vida marcada pelas nossas angústias. Nós não queremos, como sua igreja, vivermos uma vida marcada pela nossa mentalidade, que muitas vezes nos diz que nós temos muito pouco, ou que não temos nada, Pai. Mas nós queremos mesmo, Deus, viver sobre o Deus que nós cremos, e nós não cremos um Deus pequeno, mas nós cremos um Deus que é grande. E ao crermos num Deus grande, nós também cremos que esse Deus não poupou o seu Filho, antes o entregou, e Ele também nos dará tudo o que precisamos para viver as promessas dEle para nós, Pai. Esse Deus é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, Pai. Por isso nós queremos mesmo, Jesus. Por isso nós queremos mesmo dispor o nosso coração ao Senhor, Deus. Por isso nós queremos mesmo dispor a nossa pequenez mediante a grandeza de quem o Senhor é. Porque nós sabemos, se nós rendermos a nossa vida a Ti, nós viveremos coisas maiores com o Senhor, Pai. Por isso, Deus, livra-nos de todos os pensamentos diabólicos que têm nos prendido a uma vida de miséria, a uma vida miserável, a uma vida na média. Pai, nós queremos mesmo clamar ao Senhor para que o Senhor nos leve a viver o sobrenatural do Senhor, e que esse sobrenatural nos tire da nossa pequenez, nos tire da nossa fragilidade, porque nós sabemos que somos frágeis, mas no Senhor nós somos fortes, não por nós, mas pelo poder do Senhor que habita em nós. E nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas, Pai. O Espírito Santo não é algo que receberemos, não é algo que está distante de nós, mas é algo que habita em nós. Por isso nós cremos, Deus, que mediante o Teu Espírito que habita em nós, nós viveremos o sobrenatural do Senhor, Pai. Por isso toca mesmo nas amarras da nossa mente, toca mesmo nas amarras dos corações, toca mesmo, Deus, nas prisões que muitas vezes o diabo tem colocado sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, e que em nome de Jesus
nós possamos viver o extraordinário do Senhor sobre nós, Pai. Porque nós sabemos que esse é o seu desejo para a sua igreja, Deus. Por isso, Pai, nós colocamos as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos amigos, as decisões que precisamos tomar, as escolhas que precisamos fazer, tudo que precisamos decidir nesse tempo, nós colocamos mesmo mediante ao teu altar e na presença do Senhor, Pai. E nós declaramos mesmo, Pai, o poder do Senhor, o milagre e a vida do Senhor para vivermos o sobrenatural nesse tempo, Pai. Por isso nós declaramos isso, crendo no Senhor. E em nome de Jesus nós nos esvaziamos de tudo aquilo que nos prende à pequenez, Pai. Tudo aquilo que nos prende a vivermos na nossa fragilidade, Espírito Santo de Deus. E nós vivemos mesmo como teus filhos e filhas. Nós vivemos mesmo como pessoas cheias do teu Espírito Santo. Nós vivemos mesmo como pessoas cheias do poder do Senhor sobre nós. Nós vivemos mesmo como pessoas que não estão presas ao fracasso, mas estão vivendo mediante a um Deus que não erra, de um Deus que é impossibilidade de perder, e é um Deus que nós sabemos mediante a tua palavra que em ti nós somos mais do que vencedores, mediante o seu poder que está em nós, Pai. Por isso nós nos dispomos para isso e declaramos isso crendo no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, declaramos isso, crendo na tua presença, Pai. Eu quero te convidar, meu irmão, a se colocar de pé. Nós declararmos isso mesmo de uma forma profética sobre o nosso próprio coração. Transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Só tu tens as palavras de vida eterna. Aonde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Esse é o nosso desejo, Jesus. Nós desejamos isso. Nós clamamos mesmo para que teu poder e a tua graça esteja e permaneça sobre nós, Pai. Em nome de Jesus que nós clamamos. Te adoramos por isso, Deus. Aleluia, Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, tem apenas um aviso, até mais do que nós já estamos acostumados. Nós temos dois avisos, perdão. Já vou anunciar um do mês que vem, dia 18 de maio. Nós teremos a programação do Coração Aquecido. Vai ser na Igreja Metodista em Campos Elíseos.
Então você pode estar conosco lá junto com a igreja do pastor Marcelo Ramiro. Nós teremos o bispo Hildo, que foi pastor metodista, hoje é bispo da igreja metodista livre. Nós teremos ele conosco lá ministrando também. Teremos uma oportunidade extraordinária de estarmos juntos. Então, o culto vai ser um pouco mais cedo. Logo depois que sair daqui eu já envio certinho o vídeo, a carta convite também. Depois do culto teremos aquele tempo de barraca, aquele tempo para comer das várias coisas que teremos lá. Para os que gostam de comida mineira, terá um feijão tropeiro maravilhoso feito por mineiros. Então será algo extraordinário e podemos estar lá também. E um outro aviso é que na quinta que vem, no nosso estudo, quem ainda não pegou a revista, tem participado, depois pegue ali no fundo, junto com na mesa que a Amanda está, você pode pegar a revista, e tem sido um tempo muito bom. E a partir dessa semana, como nós havíamos avisado, nós começaremos o tempo do híbrido. Então, assim como fazemos na reunião de oração, teremos um grupo aqui e o grupo do online normal, como nós temos tido, e poderemos ter essas duas formas também para estarmos juntos. Então a revista, graças a Deus, chegou. Nós acampamos aí na sexta-feira, eu e a Amanda ficamos um dia aí aqui na igreja esperando essa abençoada dessa revista chegar, e ela chegou. Então nós podemos usar dela também. Na próxima semana estudaremos a lição de número 2. Nessa semana, quem não esteve, estudamos sobre os sacramentos, batismo e a ceia. É um tempo que foi muito bom, pudemos observar um pouco dessas peculiaridades, né, mediante a doutrina metodista também. Foi muito bom que você possa também se envolver a estar conosco neste tempo. Então os demais avisos nós já sabemos. Em maio teremos um mês aí um pouquinho diferente. Nós pensaremos sobre a igreja perseguida. Também teremos o dia do DIP, que é o dia onde toda a igreja no Brasil e no mundo se reúne para orar pelas igrejas perseguidas, por aqueles povos que têm sido perseguidos ao redor do mundo. Se você não o faz, eu te aconselho a seguir no seu Instagram uma página que chama Portas Abertas, e ela tem várias perspectivas sobre isso. Nós temos aprendido também, e vamos aprender um pouquinho mais nesse mês de maio. Então, que esses são os avisos especiais, diferentes. Eu quero orar com os irmãos e irmãs, encerrando nosso culto. Pai, nós clamamos mesmo ao Senhor Jesus, para que o Senhor possa nos levar à nossa casa, e para que o Senhor possa mesmo guardar no nosso coração e na nossa mente a perspectiva daquilo que o Senhor quer que nós vivamos, Deus. Nós não queremos que essa palavra, nós não queremos que o direcionamento do Senhor seja levado pelo diabo, seja levado pelas pressões, sejam levados pelas crises do mundo. Mas nós queremos mesmo, Deus, que essa palavra produza muitos frutos no nosso coração. Por isso, Deus, nós queremos mesmo clamar e profetizar que o Teu Espírito Santo possa permanecer sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. Que hoje ao dormirmos, que amanhã ao acordarmos, que em todas as coisas da nossa vida seja o Senhor a nos direcionar. Que nós possamos mesmo aprender a consultar ao Senhor e a viver para glorificar ao Teu nome, Pai. Por isso eu abençoo a vida do meu irmão e da minha irmã. Por isso eu abençoo a família do meu irmão e da minha irmã. Por isso eu abençoo as decisões e escolhas que todos teremos que tomar nessa semana. Por isso eu abençoo a vida dos meus irmãos e irmãs. E eu quero clamar mesmo que Teu Espírito Santo moverá de tamanha graça, vida, alegria e da presença gloriosa do Senhor sobre nós. E por isso eu clamo e abençoo a vida de cada um, profetizando da vida e da alegria que só o Senhor pode nos dar, Pai. Em nome de Jesus que oramos, amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, e que a comunhão, a consolação, o andar diário e a presença do Espírito Santo esteja e permaneça sobre a minha e sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que até nos encontrarmos novamente, que essa paz, essa presença, esse poder do Espírito que direciona as nossas vidas possa estar sobre a minha e sobre a sua vida. Isso possa nos gerar paz para tomarmos decisões. Isso possa nos gerar paz para vivermos nosso dia a dia. Isso possa nos gerar a paz que excede todo entendimento, para que nós possamos diariamente glorificar ao nome do Senhor e sermos mesmo discípulos do Senhor. Por isso que nós oramos crendo no Senhor Jesus Cristo. E eu quero mesmo abençoar a vida de cada um,
e declarar que essa presença guardará as nossas vidas em tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Por isso declare isso para o seu irmão que está ao teu lado. Diga isso para ele. Que Deus lhe envolve em seu amor. Estenda a mão para o irmão que está ao teu lado. Declare isso para ele. Deixa que os coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em tua mão. Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, deixar que o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão, que as gotas da chuva em teu rosto, a brisa lhe traga o alívio, as tarefas comuns e diárias não seja um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, deixar que o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Opa! Esqueci de multar. Eu vi que ela trocou o tom, falei. Quereu.